Paulo está falando dos judeus, dos israelitas, dos hebreus, e ele está perguntando: será que o Senhor rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Oh glória! Porque eu também sou um israelita, descendente de Abraão, da tribo de Levi. Então Paulo está aqui trazendo a nós, de forma muito clara, que Deus não rejeitou o seu povo, mesmo o seu povo escolhendo caminhos que muitas vezes não agradaram o coração de Deus. Deus nos amou, não por aquilo que nós vamos fazer que não vai agradar o coração de Deus, porque Deus já sabia o que não agradaria a Ele em nós. Que é mendriacante como anúncia. Perceba que Paulo está aqui afirmando que Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o conheceu. O texto discorre dizendo: ou não sabeis que a Escritura refere-se a respeito de Elias. Paulo agora vai trazer uma pauta sobre a vida de Elias, vai mostrar que Deus não abre, que Deus não rejeita o seu povo. Olha o que diz o verso de número 3: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar a minha vida. Paulo está trazendo na narrativa bíblica a história do maior profeta depois de Moisés no Velho Testamento, que é o leão dos profetas, Elias. A Bíblia diz que quando Jezabel começa a matar profetas, a dar ordem de matança aos profetas, a Bíblia diz que Elias agora vai se apresentar a Deus e vai dizer: só eu fiquei. E vou dizer mais para o Senhor: além de só eu ter ficado, ainda estão tentando tirar a minha vida, porque existem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa história que nós achamos que só nós sobrevivemos, que só nós que estamos de pé, que só nós suportamos alguma coisa. Perceba que Deus vai confrontar Elias e vai dizer: Elias, eu preservei 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal e continuam me adorando. Era Deus dizendo para Elias: Elias, você não é uma exclusividade. Tem gente que tem qualidades como você. Tem gente que tem talentos como você. Ô Elias, tem gente que pode ser melhor do que você. Eu te coloquei em evidência diante do reinado de Acabe, mas eu sou o Deus que coloca em evidência, mas eu sou o Deus que também escondo, como te escondi, Calave a Sebe Remaia, na região do Querite, para preservar a sua vida. Sabe o que me chama a atenção? É que Elias está dizendo: só eu fiquei. Oh, aleluia! E tentam tirar a minha própria vida. E Deus vai rebatar, né? Vai tirar o argumento de Elias, dizendo: Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Deixa eu abrir um parênteses. Toda vez que a gente achar que está bom demais, que está santo demais, que está orando demais, que está jejuando demais, que está meditando nas Escrituras demais, sempre vai ter alguém melhor do que nós fazendo isso em Deus. Agora perceba que Paulo está trazendo na narrativa bíblica que ele disse: porém,
a resposta divina: preservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. É Deus dizendo, por meio de Cristo, que Ele é poderoso para preservar você, para preservar a sua casa, para preservar a sua família, para preservar a tua parentela, para preservar as suas amizades, para preservar o seu rol. O céu está dizendo: eu sou poderoso para preservar você. Quando tentarem te perseguir, quando tentarem te matar, quando tentarem calar a sua boca ou a sua voz, eu sempre vou te esconder. Quando eu escondi Moisés no picante o Remiaçai, quando eu escondi José na Labriacante o Quebinácia, o céu está dizendo: eu preservei Elias, mais de 7.000 homens que não se dobraram a Baal. O céu está dizendo para alguém nessa noite: eu tenho preservado a sua vida dos mínimos e dos maiores tentados. Só que tem hora que você quer entender como é que eu, o Eterno, trabalho, e nós, seres humanos, jamais vamos entender como Deus trabalha, porque Deus não caminha nos nossos caminhos, oh meu Deus. Deus não anda nos nossos caminhos. Deus é o Deus que sempre virá na nossa contramão. Alabriacante o Quebinácia, cante o Comanúcia. A irmã que adorava, ela dizia sobre as perdas, e a pastora Edna já conhece um pouco da nossa história. E eu perdi um filho há 5 anos atrás, acometido de um câncer. Cante o Quebinaraçai, missionário, amante das sagradas letras, pregador, instrumentista, professor da escola de obreiros. Então entenda que existem perdas na nossa vida que nós jamais vamos entender até que o processo acabe, porque quando o processo acabar, você vai entender, vírgula por vírgula, ponto por ponto, a Narabassuri Calamaiacéia. É Deus dizendo: eu te preservei. Quanta gente morreu na pandemia, mas eu te preservei. Quanta gente foi acometida de um infarto, mas eu te preservei. Quanta gente entrou no hospital e saiu de lá com um diagnóstico de câncer, mas eu te preservei. Quanta gente tirou a própria vida, mas eu te preservei. Alabraia séria, Camanacassubi Reva, cante o Cabinácia. Quanta gente parou, quanta gente desistiu de Deus, de Jesus e do amigo Espírito Santo, mas eu te preservei. Eu preservei a sua fé, eu preservei a sua confiabilidade, eu preservei os teus sonhos, eu preservei. Glória a Deus. Santo de Israel. Aí o texto discorre, e é aqui que eu quero pregar. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Você é um remanescente. Você é um sobrevivente. Quantas circunstâncias cercaram a sua vida, mas você sobreviveu a todas elas, por causa do propósito que Deus tem na sua vida e por meio da sua vida. Paulo está dizendo: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Perceba que existem remanescentes
que Deus preservou para não se contaminar, para não se perder, para não abrir mão da vida de oração, para não abrir mão da vida de consagração, são remanescentes do Senhor. Em uma geração que a cada vez mais rápido, em uma velocidade na qual nós não podemos calcular. Nós estamos vendo um esfriamento na terra e Deus preservou esses remanescentes que ainda oram, que ainda buscam, que ainda estão de pé, que ainda entram em batalhas e guerras espirituais pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas quantos já se extraviaram? Quantos já se perderam? Só que Paulo está dizendo de forma muito categórica: sobrevive um remanescente. José é um remanescente que sobreviveu à própria casa paterna e materna de seu pai e sua mãe, quando se levantaram contra José por causa de um sonho. Perceba que um sonho pode te fazer viver coisas e processos que você jamais imaginaria que viveria por causa do sonho. É tão lindo quando Deus nos dá um sonho, é tão lindo quando Deus nos dá um projeto. O problema é que diante do sonho, diante do processo, do piqui a sebe remalha, diante do sonho nós não compreendemos qual tamanho processo nós teremos que passar. Porque se Deus avisasse eu e você o que nós iríamos passar para ver o sonho se cumprir, nós desistiríamos. Quem está aí, diga glória. Glória. Quem está aí, diga aleluia. Aleluia. Então perceba que Paulo, de forma muito categórica, está dizendo: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A graça te alcançou. Eu e você não merecíamos nada, mas a graça, o favor imerecido nos alcançou. Perceba que provavelmente você é alguém da família que alguém olhava e dizia: isso aí não presta, isso aí não serve, isso aí não vai para frente, isso não anda, isso não se posiciona. Só que a graça te escolheu, só que a graça te elegeu, só que a graça te levantou como sobrevivente, remanescente para uma geração caída, para uma geração que está se perdendo. O céu me trouxe aqui para dizer para você de forma muito enfática: tem muita gente se perdendo, mas o céu não quer que você se perca. Tem muita gente fazendo escolhas em que Deus não está nelas, mas Deus não quer que você caminhe pelas mesmas decisões de escolha. Deus quer que você cumpra o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Um sobrevivente, um remanescente. Os anos se passam. José vai governar o Egito. Acima deles está Faraó. Abaixo de José é ele que lidera. Por quê? Porque ele é um sobrevivente. Ele é um remanescente levantado por Deus para um tempo de fome, para um tempo de crise, para um tempo caótico. O que falar de Moisés, outro remanescente, que a sua mãe o coloca em um junco, em um cesto de junco, e coloca ele nas águas do rio Nilo, e manda a sua irmã Miriam acompanhar, porque há um decreto de matar toda criança
menino hebreia dos 2 anos para baixo. E isso chega a Joquebede. Joquebede, então, tem uma direção de Deus. Coloca o menino no cesto, porque ele é meu remanescente, ele é meu sobrevivente a esta geração. A Bíblia diz que Joquebede coloca o menino no cesto, e Miriam vai acompanhando até que esse cesto chega à filha de Faraó. Perceba como é que Deus trabalha, de maneira que nós nunca vamos entender. Se é o pai da filha de Faraó que deu decreto para matar as crianças, por que a filha vai adotar um filho que é hebreu e que ela não podia adotar por causa do decreto do pai? É assim que Deus trabalha. Toda vez que alguém se levantar para intentar contra a sua vida, Deus vai lá e vai, Deus vai levantar gente para cuidar de você, para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua vida espiritual e te direcionar. A Bíblia diz que agora é chamado Joquebede e ela é paga para cuidar do próprio filho até que aquela criança cresça. Moisés cresce, você conhece o desfecho bíblico, ele cresce e agora ele vai morar no palácio com a sua mãe, a filha de Faraó. Então Moisés agora tem 2 mães, uma biológica e uma adotiva. Só que Deus nos faz entender que os nossos pais biológicos podem fazer muitas coisas por nós, mas existem coisas que eles não poderão fazer, e Deus vai colocar gente no seu caminho, Deus vai colocar gente na sua vida para fazer aquilo que o seu pai e a sua mãe não poderão fazer. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse Moisés é levantado por Deus como libertador de Israel. Ele vai liderar mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que ele é um homem que viu Deus de costas, porque Deus disse: não poderá me ver, Moisés. Senhor, eu quero te ver. Eu quero ter a oportunidade de ver o Senhor. Olha o nível desse remanescente. Quanta gente não quer ver mais o Senhor. Quanta gente não quer ter mais encontros com o Senhor. Quanta gente o fogo apagou. Quanta gente a paixão se esvaiu. Só que o céu está dizendo que Moisés é levantado como remanescente e ele quer ver Deus. Ele quer ver Deus, que no capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus o chama por meio de uma sarça. É o meio que Deus usou para atrair Moisés para a presença dele, porque a Bíblia diz que ele estava em Midian. Então ele larga as ovelhas no deserto e ele é atraído pela sarça que ardia e não se consumia, e lá sai uma voz, ecoa uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu vai entrar agora, Moisés, o nível que você vai entrar agora, Moisés, é santo. Sandálias apontam para nós caminhada, sandálias apontam para nós a nossa trajetória. Tudo aquilo que é do Egito, tudo aquilo que é da Babilônia, tudo aquilo que é desse mundo não pode fazer parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Nós não podemos caminhar como eu posso aqui me expressar, nós não podemos caminhar com uma mesclagem de mistura. Ou nós somos em Cristo, ou nós não somos. Existe uma mistura. Perceba que Moisés é um remanescente que vai libertar o povo que está escravo. O povo está tão escravo que eles têm saudade de cebola do Egito e de pepino. Eles estão acostumados a amassar barro.
e coser tijolos. Eles não têm visão visionária, eles têm visão de escravos, porque eles cresceram amassando barro. Quantas vezes o céu quer te fazer viver coisas extraordinárias e você provavelmente tem uma visão visionária, mas quantas vezes a visão de escravo tenta te aprisionar? Quantas vezes as crenças militantes vai dizer, você não pode, você não consegue. Quem é você? Você é a nova criatura que Jesus resgatou e relabriaçou de rebaga e escreveu o seu nome no livro da vida.